estudantes da primeira série. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E a gente está aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e também com o nosso intérprete, Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? E a gente está aqui para falar sobre as lutas distintas pelo mundo. O que significa isso? Então, eu tentei trazer para vocês algumas lutas que são diferentes do nosso contexto, do nosso cotidiano, e que talvez no local, né? Talvez não, no local onde ela acontece ou acontecia, porque tem algumas que existiam há muito tempo atrás, elas eram tradicionais, elas são tradicionais, né? As que existem até hoje. Então, eu tentei trazer algumas curiosidades para vocês, né? Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado das lutas tradicionais da nossa realidade, né? Do nosso cotidiano. Então vamos lá, qual que é o objetivo dessa nossa aula? Que vocês consigam compreender a influência da mídia, ciência e indústria cultural nas práticas corporais. Nesse caso, muito da questão cultural das lutas. Então, talvez vocês vejam algumas que elas façam sentido ou pareçam, né, com algumas que vocês já conhecem. E agora vamos às nossas reflexões. Você consegue pensar em uma luta diferente? Então, como que seria uma luta diferente para você? O que seria de regra, o que poderia, o que não poderia? O que seria uma luta diferente? Talvez a pessoa que faça karatê pense em alguma luta que utilize algum instrumento, por exemplo, mediador. Ou quem faça uma luta, quem faça esgrima, por exemplo, pense em uma outra luta. Então, o que você pensa numa luta diferente? Consegue imaginar uma luta acontecendo enquanto você se casa? É claro, né, que muitos de vocês são novos, mas pense lá um casamento acontecendo e enquanto o casamento está acontecendo, está tendo uma luta lá ao som, né, das flautas. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso nessa nossa aula. Na história, então vamos falar um pouquinho da história e como que essas lutas desapareceram. Os humanos inventaram e reinventaram técnicas de combate para a autodefesa. Então, acredita-se que quando a gente pensa em caçar, né, se defender, ou defender até a comida, o alimento, se a gente pensar lá atrás, então, muitas técnicas eram utilizadas. Pense nesse decorrer de todos esses anos, quantas técnicas elas foram inventadas, né, e reinventadas. Até hoje existem golpes que são utilizados em algumas lutas que eles são reinventados, alguns que são tirados, banidos por conta da violência, da agressividade, do que pode causar com o seu oponente, né? Então, ao longo do tempo, essas técnicas elas foram mudando. As lutas têm um grande potencial para entreter as massas e virou um espetáculo. Então, eles viram que as lutas elas conseguiam atrair um grande público. Isso não é de hoje, se a gente pensar hoje, a gente consegue imaginar. Assistir televisão, vou assistir uma luta de MMA, por exemplo. Né? Então, eu consigo imaginar a quantidade de pessoas que assistem às lutas hoje, muitas. A gente está falando lá atrás também, desde lá de trás. Né? Então, as pessoas, a massa, a população daquele local, era uma forma de entretenimento. As pessoas iam lá buscando a diversão, né? Buscando o prazer ali por estar assistindo, né, algumas pessoas se duelando ali. Então, virou um espetáculo com isso. Eles viram, olha, que legal, as pessoas gostam, vamos fazer isso virar um espetáculo. Então, essa é um pouquinho da história das lutas e como que ela virou espetáculo, né, como que ela chegou até onde ela se encontra hoje. Então, com o tempo, as lutas que iam até a morte foram proibidas, uma curiosidade. Então, lá atrás, algumas lutas, elas só acabavam quando a pessoa vinha a óbito, quando ela morria. E daí, com o tempo, óbvio, isso foi mudando. Elas tinham esse cunho e elas foram mudando e daí foram sendo proibidas e foi virando mais na questão do esporte, para a esportivização. Né? A atração do público pela violência continuou e surgiram muitas modalidades. O que aconteceu? Eles viram que não seria mais utilizada até a morte. Então, eles falaram, vamos tentar fazer com que isso, já que as pessoas gostam de assistir, vamos colocar algumas regras, né, para que a gente não chegue a esse extremo. E aí, mas a vontade para assistir aquela violência do público continuou. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a colocar modalidades das lutas. Algumas com instrumento intermediador, algumas, né, aí vocês sabem que são as que são mais próximas, daí tem as classificações das lutas também. Então, a gente entendeu um pouquinho, só para a gente entender um pouquinho mais sobre a história. E aqui eu trouxe a primeira para vocês. Então, essa luta é chamada Tartib,
né, que é conhecido como a dança dos bastões. É uma técnica de combate do Egito Antigo. Então, é lá do Egito essa luta. Aqui está uma imagem. Olha que legal, eles estão com um bastão ali. Então, é conhecido como uma dança dos bastões. Então, é uma luta em que utiliza um bastão, uma espécie de... né, não é uma espada, é um bastão, mas com um instrumento mediador ali entre eles. Peço até perdão nas pronúncias, porque como são nomes difíceis, é difícil a gente encontrar fontes desses nomes, tá? Mas a professora vai tentando aqui. O Taekwondo, que só podia utilizar os pés e as pernas, então só pode utilizar pé e perna. Os aldeões competiam nas festividades, então quando tinha uma festividade, eles competiam como forma de, que legal, vamos, né, fazer com que as pessoas conheçam, torçam. Então eles utilizavam nesses eventos. O objetivo era derrubar o adversário com golpes no tronco e na cabeça. Então pense, utilizava golpes no tronco e na cabeça, só podia utilizar os pés e as pernas. Então eram golpes muito fortes e violentos, né? Então, mais uma luta. Aí eu pergunto para vocês, que característica, que luta hoje, se a gente pensar numa luta olímpica, a gente pode tentar trazer e fazer um link com essa aqui? Né? Por exemplo, Taekwondo, a gente pode colocar, fazer um link entre elas? Sim, né? Pela questão da utilização das pernas, enfim. Tá? Se vocês puderem ir fazendo esses links com as lutas que vocês conhecem, também é legal. E a gente chega no nosso primeiro exercício. E a pergunta é, você acha que essas lutas que nós vimos têm notoriedade? Vocês acham que elas são conhecidas? Elas têm popularidade? As pessoas conhecem? Elas são notórias? A gente consegue... Vocês identificaram elas fáceis? Por que vocês chegam a essa conclusão? Então, se sim, por quê? E se não, por quê também? Nós já voltamos.
E aí, acharam que elas têm notoriedade ou não? Acho que a maioria acredita que não, né? Então são lutas que não fazem parte da nossa tradição, né? E por conta disso, por conta talvez dela não ser divulgada, por conta da violência, lembra que a gente falou lá no comecinho? Por conta da agressividade, né? Ela não é utilizada como uma forma de luta ali para que todos possam praticar, por exemplo, na escola. Então, talvez a mídia, a divulgação, né, as políticas públicas, então talvez por isso elas não tenham tanta notoriedade e não faça parte da nossa cultura. É uma boa resposta também, tá? Continuando. A galhofa, que é uma luta tradicional portuguesa, em que o objetivo é você tem que imobilizar o adversário, mantendo as costas e os ombros no chão. E o que é interessante dessa luta é que é obrigatório lutar descalço e com o tronco nu, como aqui na imagem, ó. Outra informação bem importante é que as calças que eles utilizam tem que ser calças, elas não podem ser muito largas, e elas têm que ser calças resistentes, né? E olha que legal, eles lutam nesse material aqui, né, que é uma espécie que são aqueles materiais que a gente encontra em celeiro e tal, e as pessoas ficam todas ali em volta. Então é uma luta tradicional portuguesa, que acontece lá naquele país, né, bem interessante. Moussará, que é praticado em pleno casamento. Então lembra que a gente comentou? Então, enquanto acontece o casamento, eles realizam a luta. É uma tradição das festas da Tunísia, então uma tradição desse país, e a luta é acompanhada de tambores e flautas, né? Então, enquanto eles estão lutando, até na imagem aqui está mostrando ó, a música acontecendo lá ao fundo. Os lutadores deveriam erguer o adversário e jogar ele no chão. Então, o objetivo era erguer e derrubar o adversário no chão. Na imagem aqui, a gente já pode identificar algumas características de umas lutas tradicionais nossas aqui, né? Como o jiu-jitsu, o judô, né? Óbvio que não tem toda esse aparato aqui que utiliza essa luta, porém, a gente consegue encontrar vários elementos do judô, do jiu-jitsu nela, tá? Mani nasceu na Cuba, né? Em Cuba, é clandestino, então o que quer dizer clandestino? Aqui era proibido. Então ele era praticado em forma de dança ou ritual religioso. Então eles não poderiam lutar, né? Então eles faziam o quê? Eles diziam que era uma dança, que era um ritual ali religioso, da religião deles, tá? Movimentos sinuosos como o da capoeira, então tem elementos muito parecidos com a capoeira. Existem várias teorias aí atrás dessa luta também, né? Que ela teve um início anterior ao que é datado, enfim. Mas é uma luta muito próxima da capoeira, que é uma luta que também é uma luta cubana, tá? Então aqui a imagem, ó. Se eu mostrasse só a imagem para vocês e perguntasse que luta é essa, muitos de vocês diriam, capoeira, né? Mas na verdade é o mani. E a gente chega no nosso segundo exercício. Chegou a sua vez. Invente uma luta que utilize um instrumento mediador e as letras do alfabeto. Como seriam os golpes e o que seria permitido e proibido. Então você vai inventar uma luta em que você vai usar um instrumento mediador. Pode ser, a criatividade é sua, qualquer instrumento, tá? Um instrumento que faça mediação. Como a esgrima, a gente tem o sabre, o florete e a espada, você vai escolher um, não precisa ser esses, tá? Qualquer instrumento mediador. E daí você vai utilizar as letras do nosso alfabeto. A, B, C, enfim. Como que seriam esses golpes? E o que seria proibido e o que seria permitido na sua luta? Criatividade aí, nós já voltamos.
Como é que foi a luta de vocês? Inventaram? Pensaram em alguma coisa bem bacana? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que a gente vai utilizar uma espada mesmo, né? E como que seria essa luta? Então, como seriam os golpes? Então, utilizando a letra do alfabeto, o A, né? Então, seria mais ou menos dessa forma. E o que seria permitido e proibido? Ficou aí a criatividade de vocês compartilhar com os professores e com os colegas também. Tá? Vamos lá? Vamos continuar vendo um pouquinho mais das lutas? Então, tem essa luta aqui, ó, que é o Hankun-Do. Agora, para fazer uma ligação com o exercício anterior, ó, é uma arte marcial de esgrima. É uma luta com espada curva, então ela é uma espada mais curva, né? Aqui na imagem não dá para ver muito bem, mas ela é uma espadinha mais curvada ali, ó. Os movimentos dos lutadores formam as letras do Hangul. O que é o Hangul? É o alfabeto coreano, olha que legal. Então os movimentos dessa luta, aí vocês podem perguntar, professora, nossa, que exercício estranho, nada a ver fazer uma atividade com as letras do alfabeto. Sim, tudo a ver, olha só. Essa luta ela utiliza o alfabeto coreano para os movimentos com a sua espada, tá? Bem interessante. Continuando, o engolo é originário da região do rio Cunene, que é na Angola, tá? É uma atividade ritualística e luta de defesa. Então ela tem essas duas características, tá? Uma atividade ritualística e também é uma luta para defesa, né, pessoal? Os movimentos são rápidos e a prioridade, eles dão uma prioridade para os pés também e para as pernas. Daqui uma imagem deles lutando, né, o engolo. Legal a gente ver as características do local, né, eles estão lutando, ó, que bacana, na areia. Então, bem legal, bem interessante. A Bir, que é a luta mais antiga de Israel, né, então é a luta mais antiga daquele local. Os movimentos são inspirados nas letras do alfabeto hebraico. Olha que legal, que interessante, né? Se a gente pensar no alfabeto hebraico, a gente vai datar muito tempo atrás. Então, essa luta aqui é uma luta muito antiga. Lembra que a gente falou da cultura, né? Da onde que se encontra? Então, essa luta aí, ela é inspirada nas letras desse alfabeto hebraico. E eles fazem também, olha lá que legal, as características das vestimentas, né? Dos lutadores ali. E o nosso terceiro e último exercício. Você sabe quais são as lutas mais praticadas no mundo? Reflita e comente com seus colegas sua opinião. Agora, a gente não está falando das lutas que a professora trouxe hoje para a aula. A gente está falando das lutas mais tradicionais, que a gente pode encontrar no mundo todo. Então, de uma maneira geral, quais são as lutas mais tradicionais, as mais praticadas no mundo? Quais são as lutas mais procuradas, que as pessoas mais querem praticar? Diga aí algumas, vamos tentar. Vou deixar vocês falarem umas 5, vamos ver se vocês acertam. Já voltamos.
Voltamos. Anotaram as 5 aí? Então vamos ver a resposta? Então aqui numa ordem, aqui eu trouxe para vocês as lutas mais praticadas do mundo. São as que as pessoas mais buscam, né? Por questões de gostar, por querer ser igual àquele ídolo que faz, questões de saúde, em busca da promoção da saúde, enfim. Então vamos lá, eu coloquei na ordem aqui na sequência, tá? O jiu-jitsu, depois o kung fu, o muay thai, karatê, judô, taekwondo, boxe, ninjutsu e artes marciais mistas, que é conhecida como MMA. Então essas são as lutas mais praticadas no mundo, são as mais buscadas pelas pessoas que buscam praticar algum tipo de luta. Aqui o que nós vimos, né? Nós vimos sobre as lutas distintas pelo mundo, a sua história, os tipos de luta e as lutas mais praticadas também. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre as lutas e artes marciais, a história e suas origens, é só clicar nesse link. Algumas referências. Eu gostaria de agradecer a vocês, estudantes, professores, muito obrigada. Obrigada também ao nosso intérprete Ronaldo. Obrigada, Ronaldo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.